Boa tarde, gente, tudo bem? Estou saudando vocês aqui hoje de um outro cantinho da minha casa, porque essa visão, né, pelo verde faz bem, né, para mim, especificamente nesse momento que estamos, né, mais em casa. E assim vocês conhecem um pouco mais também, né, do ambiente aqui. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo, uma aulinha, né, sobre desenvolvimento de competências e desempenho. Semana passada nós falamos sobre aprendizagem no trabalho e dentro do vídeo que eu mandei para vocês foram abordados os diferentes domínios de aprendizagem, né, que podem compor uma competência. Lembrando que estes domínios são cognitivo, que é mais relacionado ao conhecimento, são psicomotor, que é mais relacionado à habilidade, né? Mas também pode ser relacionado a cognitivo, e o domínio afetivo, que seria mais relacionado ao desenvolvimento de atitudes. Só que como que a gente vai descobrir se a pessoa está precisando desenvolver competências e como que nós conseguimos identificar como se desenvolve as competências e como também, de certa forma, conseguimos verificar o desempenho das pessoas, né? Se está adequado, se é adequado no sentido de se está no nível que nós desejamos ou que é necessário para um cargo específico. Para isso, nós vamos abordar vários pontos, né? Primeiro, eu vou diferenciar com vocês o que é aprendizagem formal e o que é aprendizagem informal. Nós vamos ver também que nós temos vários elementos dentro das ações de treinamento, desenvolvimento e educação que precisamos diferenciar, que muitas vezes são muito confusos, né? As pessoas não têm absoluta certeza sobre os conceitos, né? E então se misturam ou acabam sendo misturados dentro de ações de treinamento, desenvolvimento e educação, e isso pode ser perigoso ao depender do que a gente gostaria de desenvolver em termos de competências. Eu vou mostrar para vocês, falar um pouco com vocês sobre estratégias de aprendizagem no trabalho, que são um tipo de forma de levantarmos, né, a aprendizagem informal no trabalho. Eu gostaria também de analisar com vocês as condições internas e externas de aprendizagem no âmbito de trabalho. A partir daí, nós vamos verificar a proposta do modelo de avaliação integrada e somativa de ações de treinamento, desenvolvimento e educação. Nós vamos verificar, discutir, né, por que nós fazemos uma análise organizacional, análise de tarefa e individual para chegarmos às lacunas de competências e como que são estabelecidos, então, a partir dessa verificação, as prioridades das ações educacionais. Essa aula vai ser guiada por duas perguntas-chave. Como que eu consigo desenvolver competências para o trabalho e o que determina o desempenho de uma pessoa. Semana passada, eu apresentei para vocês este modelo aqui. Esse modelo, como já falamos semana passada, ele vai propor de que a aprendizagem no trabalho, na verdade, é um processo de duas vias. Um processo que é intrapessoal ou intraindividual, em que nós vamos adquirir novos conhecimentos e esses conhecimentos vão ser em interação com aquilo que nós já aprendemos anteriormente. Então, com o repositório de conhecimentos e habilidades que nós já possuímos, né? E, além disso, existem vários fatores que são externos ou internos, que podem
influenciar essa aprendizagem. Nós temos a via externa, que é a interação com o ambiente, por exemplo, eu falar com os meus superiores, com os meus colegas, perguntar, né, sobre um determinado processo. E nós temos as dinâmicas individuais, que são os sentimentos que nós temos, a motivação para aprender, a vontade que nós temos para aprender. E talvez, assim, fazendo uma aplicação breve para este momento, né, esse momento que nós estamos vivendo, esse contexto em que nós estamos, ele surge com vários sentimentos. Isso pode fazer com que a aprendizagem em alguns momentos vai ser dificultado e em alguns momentos mais promovido. Isso depende, né, de cada tema que nós abordamos, de cada questão que pode ser relevante por esse momento, né? E ela também depende daquilo que acontece na nossa comunidade, que são as nossas referências culturais. E dentro, aplicando isso, né, ao nosso local de trabalho, as comunidades de trabalho, a forma de valores, de cultura organizacional existente dentro de uma organização pode fazer com que determinadas formas de aprendizagem são mais frutíferas do que outras. Então, vamos, a partir de agora, né, abordar essa primeira pergunta, que é como eu posso desenvolver competências para ou dentro do trabalho. Para isso, nós precisamos fazer uma diferenciação entre dois tipos de aprendizagem. Nós temos a aprendizagem que é formal e a aprendizagem informal. Ambas os tipos de aprendizagem podem contribuir para uma estratégia organizacional. Veja bem, quando eu tenho pessoas que são altamente competentes e que vão contribuir com o seu desempenho para os resultados que eu tenho dentro da minha organização, isso vai vai contribuir para a minha estratégia, vai contribuir para a minha competitividade como organização. Mas também podem gerar e devem gerar desenvolvimento profissional. Pensando nisso, nós temos então a aprendizagem formal, que seriam ações que são planejadas, que são estruturadas, geralmente acontecem de forma intencional e de forma geral nós falamos de ações de treinamento, de desenvolvimento e educação que são relacionados a alguma competência necessária para o nosso trabalho. Já a aprendizagem informal ou espontânea, ela ocorre porque a gente está enfrentando alguma situação no nosso dia a dia de trabalho, uma situação crítica, uma situação que requer que nós elaboramos uma solução, mas ninguém nos mostrou anteriormente como que nós devemos proceder. E aí nós podemos utilizar, né, para essa solução várias estratégias que vão ser abordadas daqui a pouco, quando nós falamos sobre estratégias de aprendizagem. Antes da gente ir para frente, eu gostaria de mostrar para vocês esse gráfico aqui que ficou escondido, mas eu espero que vocês consigam ver agora, né? Esse gráfico, ele nos mostra, né, de que nós temos investimento em aprendizagem formal e informal. No lado esquerdo, vocês têm a aprendizagem formal, que são as barras em azul, e no lado, nos barras de azul, vocês têm uma comparação de investimentos sobre AF, que é a aprendizagem formal, e AI, que é a aprendizagem informal. E no lado direito vocês têm uma comparação de retorno que nós estimamos, né, em amarelo ou laranja, né, sendo a AF, mais uma vez, a aprendizagem formal e a aprendizagem informal, AI. O que a gente percebe olhando para esse gráfico?
o investimento que as organizações, né, fazem para a aprendizagem formal, ou seja, as ações de treinamento, desenvolvimento e educação, superam 4 vezes o investimento que elas fazem em aprendizagem informal, que é aquela aprendizagem que surge, né, a partir de situações diárias, de situações críticas, de necessidade de solucionar problemas. E o que nós vemos no retorno estimado? Essa aprendizagem informal, que recebe tanto investimento, na verdade, ela está 3 vezes menos, né? Ou 3 vezes reduzido, né, em relação ao retorno da aprendizagem informal. Ou seja, as pessoas aprendem muito mais através das situações diárias, dos problemas que elas têm que resolver, das situações críticas, de que através de uma aprendizagem formalizada, estruturada, planejada. Então, a gente pode se fazer aqui uma pergunta, né? Como que as organizações poderiam, então, investir mais, né, em aprendizagem informal, já que ela aparentemente está trazendo mais frutos, né? Então, isso é uma questão que nós vamos discutir quando nós falamos sobre os fatores que vão levar ao desenvolvimento de competências. Antes, né, da gente falar sobre os fatores que vão levar ao desenvolvimento de competências, eu preciso diferenciar, preciso conceituar alguns elementos que nós abordamos quando falamos sobre ações de treinamento, desenvolvimento e educação. E que, infelizmente, às vezes são confusos, né? Quando nós pensamos nos treinamentos que são oferecidos por organizações. Então, a gente pode classificar as ações de treinamento, desenvolvimento e educação através de 5 elementos ou 5 aspectos, que na verdade é como se fosse uma cebola. A parte menor, né, vai sempre fazer parte de todos os maiores, de todos aqueles que vão englobá-la. Então, em um primeiro momento, nós temos informação. O que é informação? São módulos ou unidades de conteúdo que nós possamos encontrar, por exemplo, na internet, né? Só que essa informação pode ser até verdadeira, pode ser falsa, pode ser útil, pode ser inútil. O nosso dia a dia está cheio de informação, né? O nosso WhatsApp, a gente recebe a cada tantos minutos uma nova mensagem com alguma informação, né? Mas o que diferencia a instrução, então, da informação? Quando nós falamos da instrução, nós já temos alguns objetivos que são instrucionais, de instruir a pessoa, de ensinar a pessoa, e que eles são relacionados a procedimentos específicos e direcionados, né, para objetivos. Então, por exemplo, eu posso pensar nas instruções sobre como que a gente deve se comportar em caso de incêndio. Eu posso pensar nas instruções que são passadas quando nós vamos viajar de avião, e aí tem a aeromoça que vai falar sobre as instruções de segurança, né, no avião. O que diferencia agora o treinamento da instrução? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque o treinamento ele é relacionado a um cargo, uma função que nós estamos desempenhando, uma atividade que estamos desempenhando, né? E ela é, então, relacionado a essa atividade com a intenção de aprimorar alguma coisa, né? Alguma parte dessa atividade, né? Nós vamos desenhar estratégias para alcançar essa melhoria.
nós vamos pensar em recursos que nós vamos usar para proporcionar essa melhoria. Nós vamos avaliar no final se essa melhoria ocorreu, né? Primeiro nós vamos avaliar, né, na verdade, a competência atual. Por isso se faz necessário o treinamento e nós vamos avaliar no final se esse treinamento foi efetivo, né? Agora, a educação, ela se diferencia do treinamento porque nós não estamos falando de uma atividade que nós estamos atualmente desempenhando, mas uma atividade que futuramente nós vamos vir a desempenhar. Então, eu posso pensar em uma pessoa que está se preparando porque ela gostaria de ser promovido dentro do seu local de trabalho. E ela desenvolve várias competências que ela sabe que são requeridos para aquele cargo pelo qual ela gostaria de ser promovido. Ela está então se preparando para uma atividade que atualmente ela não está desempenhando, mas ela gostaria de em breve desempenhar. Isso faz a diferença entre a educação e o treinamento. Mas então o que é desenvolvimento? Por que ainda nós diferenciamos o desenvolvimento da educação? O desenvolvimento é muito mais voltado para o crescimento pessoal e profissional, mas não com um objetivo específico de desempenho de uma função atual ou futura, mas ela pode contribuir, comigo como pessoa, de alguma forma. Problema nessa classificação, talvez vocês conseguem perceber, de que dessa forma, essa classificação, ela vai fazer com que determinadas ações para uma pessoa sejam treinamento, enquanto para outra são educação. Pensa em uma pessoa que hoje trabalha como secretária bilingue. Ela precisa aprimorar o inglês. Quando ela faz isso, ela já tem competências de inglês, mas ela precisa aprimorar. Quando ela fizer isso, isso é um treinamento. Uma pessoa, uma secretária, que hoje não trabalha como secretária bilingue, mas gostaria, em breve, se candidatar a um cargo, ser promovido a um cargo em que precisa inglês, e faz o curso de inglês, esse mesmo curso de inglês para essa pessoa vira educação e não mais treinamento. Uma pessoa trabalha como secretária, não é secretária bilingue, mas ela gosta de fazer inglês porque ela acha interessante, porque isso contribui para o crescimento pessoal dela. O mesmo curso de inglês para essa pessoa é desenvolvimento, não é mais treinamento e nem educação. Então, tendo essa variedade de atribuição de significado, as pessoas, os autores, pesquisadores, eles começarem a pensar em formas diferenciadas de nós conseguirmos classificar de tal forma que uma mesma ação seria classificada para todas as pessoas que fazem parte dela da mesma forma. Então, o que eles propuseram? Eles propuseram uma classificação por tempo e não mais uma classificação por significado que seja atribuído. Vou diminuir um pouco aqui a minha imagem para vocês poderem ver melhor o slide. Então, nós temos no núcleo da cebola, que eu falei para vocês, é como se fosse uma cebola com várias camadas. Os conceitos mais amplos englobam os conceitos menos amplos. Então, informação seria o núcleo. E dentro dessa classificação temporal, nós entendemos a informação como ações educacionais de curta duração. Pode ser uma aula, um manual, um roteiro. A instrução, ela já vai englobar a informação, mas nós vamos ter aqui orientações que são baseadas em alguns objetivos e eles geralmente estão sendo realizados com base na informação, com base em manuais, cartilhas, roteiros. Agora, o treinamento
vai englobar conceitualmente a informação e instrução, considerando que são ações educacionais de curta e média duração, que podem ser cursos, oficinas ou outros. O desenvolvimento, por sua vez, são ações educacionais, como programas de qualidade de vida, preparação para a aposentadoria, orientação profissional. São oficinas, cursos, seminários, palestras com maior duração ainda. E os programas de média e longa duração, como cursos técnicos, profissionalizantes, graduação, especialização, mestrado, doutorado, eles são considerados educação. E com isso nós temos, então, uma classificação que vai ser a mesma, né, ou vai ser menos sujeito à atribuição de significado, né, de cada um. Eu tinha falado, quando nós falamos sobre aprendizagem formal e informal, das estratégias de aprendizagem no trabalho. Em relação a essas estratégias de aprendizagem, nós vamos diferenciar dois, que são as estratégias cognitivas e aqueles que são comportamentais. Eu vou iniciar com as estratégias comportamentais porque acho que são mais facilmente entendidos. As aprendizagens, as estratégias comportamentais dentro do trabalho, elas têm a ver com alguma interação nossa, né, com outros, ou com material, com o ambiente. Né? Então, nós demonstramos para fora algum comportamento. Então, pode ser busca por ajuda interpessoal, eu perguntar ao meu colega, né, pedir ajuda, eu buscar ajuda em algum material escrito, na intranet, por exemplo. E pode ser também eu tentar solucionar de alguma forma, pode dar certo, pode dar errado, que isso é chamado de aplicação prática, que nada mais é de que a tentativa-erro, também conhecido dessa forma. Nós temos também as estratégias cognitivas. As estratégias cognitivas, elas são mais internas, né? A repetição mental é quando nós repetimos uma informação, né, várias vezes na nossa cabeça para que ela se fixe. Né? Então, quando aparece erro 404, eu tenho que fazer isso e aquilo e aquilo. Quando me ligar, quando acontecer um erro tal, eu posso ligar no saque, por exemplo. Né? E a reflexão intrínseca e extrínseca, ela tem a ver com experiências anteriores. Eu posso, ou experiências que eu observei, eu posso, diante de uma solução, de um problema, de uma situação crítica, eu posso, né, refletir como que eu, em algum momento anterior a este, atual, já resolvi esse problema, um problema parecido. Quando isso é o caso, nós estamos falando de reflexão intrínseca, porque tem a ver com a minha experiência. E quando nós estamos falando de reflexão extrínseca, nós estamos falando das observações que nós fazemos em relação a outras pessoas. Né? Eu vi que ocorreu uma situação crítica dessa mesma forma com meu colega, que é de outro setor. Mas vai que essa forma que ele solucionou esse problema também funciona aqui comigo, na minha equipe e no meu setor. Né? Essa é a essência da reflexão extrínseca. Passando então para a nossa segunda pergunta, o que determina o desempenho? Como que eu vou conseguir desenvolver as competências? Como que eu vou fazer com que o meu desempenho vai ser satisfatório, vai atender às expectativas que existem dentro da minha organização? A primeira coisa que nós podemos verificar são as condições em relação àquilo que é informal, né? A nossa aprendizagem informal. Então, quais
quais informações têm chegado a mim? Essas informações têm sido úteis ou inúteis? Isso é a qualidade das informações. Eu tenho recebido suporte dos meus colegas que fazem com que eu gostaria de me desenvolver mais, de buscar, né, soluções para um problema. Eu tenho recebido suporte dentro dos recursos materiais que eu tenho, que possam fazer com que o meu desempenho vai ser mais competente. Veja, recebemos muitas informações ao longo do dia, nem todos vão ser úteis, mas quando eu uso aqueles que são inúteis, eles não vão contribuir para o meu desempenho. Da mesma forma, se eu precisar da ajuda do meu colega, mas isso não é uma cultura da organização, de que nós perguntamos ao nosso colega, então isso pode fazer com o meu desempenho não se desenvolver da forma que eu gostaria, né? E isso tem a ver com algo que vocês já viram algumas semanas atrás, que é o desenho do trabalho. Veja bem, quando nós vamos olhar, né, para alguns fatores do desenho de trabalho, nós podemos olhar para como que eles se relacionam, né, com diferentes estratégias de aprendizagem. Por exemplo, quando eu fiz uma pesquisa e me mostrou isso, né? Quanto menos suporte social eu vou ter, mais possível, né, mais provável que eu tendo a usar mais repetição mental, que eu repito as coisas dentro da minha cabeça, que eu tento decorar, porque ao final das contas, se eu não tenho suporte social, faz com que eu me sinto menos confortável de buscar, né, de perguntar ao meu colega. Quando eu tiver mais autonomia para pensar em soluções de problemas, para tomar decisões, mais provável é que eu vou utilizar a estratégia que é baseado nas minhas experiências ou na observação de experiências de outras pessoas, que é a reflexão extrínseca e intrínseca. E quanto mais interdependência eu tenho, quanto mais troca eu tenho, né, possibilidade de ter uma troca, um compartilhamento com meus colegas, que é a essência da interdependência, mais provável é que eu também busco esses meus colegas para pedi-los para uma ajuda, né? Quando nós olhamos agora as condições que nos levam ao desenvolvimento da aprendizagem por meio das ações planejadas, nós vamos ver que tem aqui vários elementos que têm a ver com a forma que essa aprendizagem com os recursos, né, com os meios, com as estratégias que são utilizados para que a pessoa a pessoa possa, né, desenvolver, né, a aprendizagem. Então, por exemplo, o modo como eu vou fazer a entrega, né, da instrução, a qualidade do material que eu vou produzir, né, e disponibilizar, a adequação das estratégias que eu utilizo, a sequência, se faz sentido, né? Se a pessoa não fica no meio do caminho boiando, porque não faz sentido assim, parece que eu não fui do simples para o mais complexo, mas eu fui do complexo para o mais simples, e no meio eu joguei uma outra coisa, enfim, né? Os procedimentos também, né, de feedback que são dados. Além disso, pode ter a ver com a autoeficácia, com a motivação, com o comprometimento com a aprendizagem, com a motivação para aprender, com o valor que esse treinamento tem para a pessoa, se é útil ou inútil. E essas condições internas e externas que têm a ver com treinamento, desenvolvimento e educação
nós podemos muito bem ver aqui nesse modelo de avaliação integrada e sumativa de treinamento, desenvolvimento e educação. Quando nós planejamos um treinamento, antes, né, da gente pensar em como que nós vamos construir o treinamento, nós precisamos pensar no ambiente em que o aprendiz se encontra. Quais necessidades essa pessoa tem? Quais necessidades o ambiente tem? Quanto que o ambiente está dando suporte ou não? Quanto que o ambiente está divulgando, está disseminando, né, esse treinamento, a importância desse treinamento. Quais são os efeitos ao longo prazo? Tem a possibilidade de aplicar o meu conhecimento? Depois disso, eu vou olhando para os insumos. Quem são as pessoas que vão participar do treinamento? Qual o sexo, qual a idade, qual o nível educacional deles, qual a motivação deles, qual o valor instrumental a utilidade daquele treinamento para aquelas pessoas. Daí eu vou pensar nos procedimentos, nas estratégias que eu vou utilizar para ensinar e nos processos que essas estratégias vão desencadear. Processos no nível de aprendizagem, processos motivacionais, processos de satisfação, processos também de troca, né, entre os aprendizes e quais que vão ser os resultados, né, mais a curto prazo, né, para cada um desses aprendizes. Tendo, né, colocado esse modelo, eu tenho que me perguntar, mas tudo bem, eu sei que eu tenho que avaliar, né, as necessidades daquele ambiente e daquele aprendiz, mas como que eu faço isso? Faz sentido eu simplesmente, né, aplicar qualquer treinamento, um treinamento que é o mesmo para todo mundo? Vamos dar uma olhada aqui para este processo de avaliação de necessidades. Quando olhamos, né, para esse processo de avaliação de necessidades, nós vamos perceber que tem aí a demanda, né, que é a questão, né, se ou quanto, né, a pessoa, na verdade não a pessoa, né, é a questão da organização. A organização faz uma demanda, ela diz, não, esse grupo de pessoas aqui está precisando de um treinamento, né? E então eu preciso analisar se a solução para essa necessidade, para essa demanda, ela se encontra em um treinamento, uma ação de treinamento, desenvolvimento e educação, ou se de repente são as condições de trabalho, se é de repente as motivações, né, daquele trabalhador. Se a condição de trabalho, por exemplo, a pessoa fez todas as capacitações, tem se desempenhado, né, empenhado para aprender novos sistemas de computador, mas o computador é velhinho, o computador não está funcionando, a cada 10 minutos o computador desliga. A questão é, a falta de desempenho está dentro do indivíduo ou está dentro da máquina do computador que precisava ser trocado? E assim a gente pode pensar em outros, né, exemplos que envolvem a condição. Quando é a condição, né, do trabalho que faz com que o desempenho se reduz, eu preciso repensar a condição do trabalho e não pensar no desenvolvimento de capacidades. Quando é a motivação que é afetada, também o treinamento não vai me adiantar. Eu preciso pensar quais que são os fatores que levam à desmotivação daquela pessoa. Quais são os fatores que possam fazer com que essa pessoa fique mais motivada. Se então excluir que são condições e motivação, mas eu identifiquei que são capacidades, competências, eu posso pensar em uma solução de treinamento, desenvolvimento e educação. E para isso eu vou primeiro fazer uma análise da organização. Quais que são as metas organizacionais? Muito importante, porque senão a organização não vai pagar para o treinamento.
Se eu fizer um treinamento que vai contribuir para, né, os resultados organizacionais, para o desempenho daquela organização, isso vai ser importante para eles, isso vai ser interessante, eles vão ter interesse de investir naquela ação. A segunda questão é quais que são as tarefas das pessoas que vão participar desse treinamento. Quais competências que elas precisam para cumprir com as suas tarefas. Lembra da análise de trabalho que nós fizemos? Aí nós estamos voltando para, né, essa análise de trabalho, pensando naquilo que a pessoa faz, quando que ela faz, para que ela faz, por que ela faz, em que sequência ela faz e quais metas que são vinculadas a isso. A terceira questão, né, pensando aí em toda essa análise de tarefa, é que a gente vai fazer uma análise no nível individual que tem a ver com quanto que a pessoa avalia que ela tem domínio, né, sobre uma determinado conhecimento, habilidade e atitude, e quanto que ela acha que isso é importante para o seu cargo, para a sua função. Então, a gente poderia, por exemplo, pedir para a pessoa avaliar a seguinte questão: elaborar uma oferta de serviço de acordo com o perfil do cliente. Pensa em atendimento de uma pessoa que trabalha no atendimento de telemarketing. Será que é importante elaborar uma oferta de serviço de acordo com o perfil do cliente? Com certeza é importante. É primordial eu conseguir fazer isso, né? Então, muito importante. E quanto que você acha, né? Isso é a segunda questão, quanto você acha que você tem domínio sobre isso? Você não domina, você tem um pouco de domínio ou você tem completo domínio? Vamos supor que a pessoa responde aqui, mais ou menos, eu acho que eu sei fazer mais ou menos. Então, ela coloca lá 3. Eu tenho uma discrepância, uma lacuna entre aquilo que ela colocou como muito importante, 5, e o domínio que ela está me indicando que ela só tem 3. Tem 2 pontos de diferença. Esses 2 pontos de diferença, a discrepância, a lacuna, né, dentro da competência dela, essa vai ser o meu ponto de partida para a minha ação de treinamento, desenvolvimento, educação. Aí vocês podem falar, bom, mas provavelmente eu tenho muitas habilidades e em um treinamento eu não consigo, assim, treinar todas as habilidades. Talvez eu possa fazer um treinamento sobre negociação. Então, eu vou ter que juntar todas as habilidades relacionadas à negociação. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber qual que é o treinamento que é mais importante e qual que é o objetivo mais importante e aonde que eu vou começar? Falando nisso, eu preciso, então, estabelecer as prioridades do meu treinamento, prioridades educacionais que eu tenho, né? E isso eu faço através de um índice de prioridade. Eu vou verificar a importância de cada questão que é colocado, o domínio que a pessoa tem, e eu vou fazer uma média em cima de todas as pessoas que respondem. Então, aquele item, a habilidade de como que é, vamos voltar, elaborar uma oferta de serviço de acordo com o perfil de cliente. Vamos supor que nós temos 10 respondentes. Todos colocam 5 como muito importante, mas nós temos uma variação de domínio entre 3 e 4. Ninguém está realmente se sentindo competente, né? Mas talvez a gente tenha outra, né? Outra habilidade, convencer, né, o cliente para comprar um novo serviço. E aí, a partir das respostas, né, que as pessoas vão nos dar, nós vamos fazer um cálculo, né, e ordenar aí as prioridades. E de que forma nós vamos fazer isso? Semana que vem, nós vamos principalmente trabalhar
é essa questão aqui, estabelecer as prioridades educacionais e pensar, né, desenvolver uma proposta, né, como que a gente pode desenvolver a competência específica, baseado nos domínios, né, cognitivo, psicomotor e afetivo. Então, vamos supor que nós temos aí vários itens, várias questões e vários respondentes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai inverter as respostas. Nós temos uma escala de 1 a 5, sendo 1 nada não domínio e 5 eu tenho domínio completo. Será que uma pessoa que tem domínio completo tem necessidade de participar de um treinamento? Não, ela já tem domínio completo, não faz sentido ela fazer um treinamento. Faz sentido uma pessoa que tenha, que não tenha domínio participar de um treinamento. O que a gente não vai inverter, a gente só vai inverter a avaliação de domínio, sendo que 1 vai virar 5, 2 vai virar 4, 3 permanece 3, 4 vira 2 e 5 vira 1. E aí nós vamos multiplicar as respostas do domínio invertido com a importância. Por que a gente faz isso? Porque é mais importante nós pensamos, nós desenvolvemos um treinamento sobre habilidades que são consideradas muito importantes e que aquelas que são menos importantes, né? Então, precisamos aí levar a importância em consideração. Então, nós multiplicamos, né, o 5, assim, a pessoa não tem domínio, então, vamos supor, ela colocou não domínio, então vai virar 5, e a importância é muito importante, então vezes 5, 25. Tudo bem? Quando nós pensamos agora, só que isso é a resposta só de uma pessoa. As outras pessoas possam ter respondido domínio um pouco, mas não muito, então 15. Né? Vamos supor que nós temos aí vários respondentes, um vai ter um produto de 25, outro de 15, de 20, de 20, de 9, de 25, enfim. Vou adicionar, né, esses resultados e vou dividir pelo número de respondentes. E essa divisão vai me dar o índice de prioridade. Quanto mais perto de 1, significa que eu tenho uma competência que não tem importância e também é totalmente dominado pelos participantes. Quanto mais perto de 25, mais importante vai ser essa competência e menos dominado ela vai ser pelos participantes. Né? Eu espero que tenha ficado claro. Nós vemos daqui a pouco, né, na videoconferência. Um abraço para todos vocês. Fiquem bem. Um abraço.